Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao nosso canal no Instagram, @proftito.e e ao canal no YouTube, Point Plural. Hoje, dia 28, de julho, nós estamos chegando ao fim do nosso giro de profissões com ela. Aí, estou colocando ela na conversa exatamente para que possamos começar esse nosso bate-papo. Um beijão para minha mãe que está por aí. Um beijão para Entanan, apareceu por aqui também. Um beijão É para minha Alô amiga, lembra? Rafael. Que saudade, meu querido. Aquele beijo também para você, né? Laís Reis, meu amor, beijão para você também. Muito boa noite. A nossa convidada está por aí. Antes dela se apresentar, antes de eu falar com ela, eu realmente agradeço muito a participação de todas que tiveram por aqui. Ao final da live eu vou fazer uma ressalva especial a Iris, a Evelyn, a Camila, a Luiz Alberto, que abriu o projeto, e claro, a Tarsila, que hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre arquitetura e urbanismo. Entre essas nossas indas e vindas, nós já gravamos vídeo para o YouTube, no canal Arquivo Leitura, nós já fizemos vários trabalhos, várias atividades na época de escola, antes dela acabar migrando para outra no ensino médio. Né? Tivemos uma grande amizade em comum, que foi Rafinha, Rafaela, se estivermos assistindo, se for nos assistir também, sinta-se É. muito abraçada. E esse sorriso continua o mesmo desde que eu conheço. Como é que tá você, Thay? Boa noite. Boa noite a todos que entraram aí, né? Boa noite, Edna. Nossa trajetória aí, né? Se conhece há um bom tempo. A Finha Sim, não. Acho que ela não tem Instagram ainda, mas ela pode estar acompanhando aí depois. sim, É sim. isso, muito obrigada por me convidar. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Tarsila, eu sou arquiteta e urbanista e eu me formei recentemente e vim trazer um pouco da experiência que eu tive, né, profissional, mas todos os anos acadêmicos, né, vim trazer um pouco da minha experiência para vocês. Eu já estagiei em um estágio que fazia casas, residências para projeto social, né, para pessoas com baixa Uhum, renda, e também já fui sim. para outro escritório que era de demandas urbanísticas, então que a gente fazia projetos que demandavam da cidade, da prefeitura de Lauro de Freitas. Então, Hum, assim, vou dizer que eu percorri por um pouquinho de cada coisa, né? Da área da arquitetura, sim. que são muitas áreas, mas assim, é um pouquinho aí, né? Da Uhum, escala, né? Que vai da casa, do interior até a cidade. E hoje eu estou aqui em Paulo entendi. Afonso e atuo também por consultoria online, que é o que está demandando aí hoje, né? Nesse cenário de pandemia. Uhum, E entendi. Muito aí, bem, gente. Então ela já se deixa eu ver quem mais. apresentou, certo? Ilana é minha colega de turno. Deixa eu só comentar algumas coisinhas aqui. Essa ideia do giro de profissões com elas foi exatamente para que essas meninas, que hoje já são mulheres, que estudaram comigo tempo atrás, pudessem trazer um pouquinho da experiência delas e principalmente ajudar os alunos e as alunas que vão perambular aqui pela live, que vão assistir depois. A quem sabe, se tiver em dúvida sobre uma profissão ou sobre a outra, ter esse esclarecimento com essas profissionais que são recém-formadas, não que eu também não seja, digamos assim, apesar de já ter aí agora no mês de março, no meio dessa brincadeira toda, desde época de faculdade e tudo mais, vou completar 7 anos nessa brincadeira de ensino, então para mim é uma experiência, para mim é fundamental e trazê-las aqui é uma honra imensa, tá bom? Ela já se apresentou, então devagarzinho o pessoal vai chegando, só gostaria de lembrar que eu geralmente faço um roteiro com 10 perguntas, para quem não conhece o sistema. Esse roteiro com 10 perguntas vão ser feitas, as perguntas irão ser feitas, e você que está do outro lado, que tiver alguma dúvida, ao longo da live eu vou estar relembrando que pessoas vão estar passando por aqui. Para fazer é só enviar, que a gente dentro do possível vai mandando para que Tarsila possa responder, tá bom? Então, fiquem super à vontade. A primeira pergunta é aquela pergunta básica, Tarsila. O que é arquitetura e urbanismo? Diga pra gente aí, por favor. É uma coisa muito ampla, porque, assim, arquitetura é uma área, urbanismo já é outra, né? Mas se eu Uhum, simplificar, assim, em poucas palavras, arquitetura e urbanismo é moldar o ambiente.
Certo. você moldar o ambiente para adequar as relações humanas, né? Ao que é o ser humano que Certo. vai utilizar ali, né? Eu diria Uhum. que se você for comparar, né, por exemplo, com a arte ela é estética. A arquitetura, ela tem a estética, mas ela tem a função, ela tem a execuibilidade, então se ela pode ser construída ou não. Então ela tem que ser construída. A arquitetura ela tem que ser possível, né? Uhum. Em relação, ela tem que ter função, então, estética, a execuibilidade e também a sustentabilidade, que é o novo pilar, né? Que Hum, está muito em alta, né? E necessário na arquitetura e sim. no urbanismo. Então, segregando um pouquinho, a arquitetura seria um pouco do micro e o urbanismo do macro, né? E da onde você vai Hum, da arquitetura do interior, da casa, ali do lotes, condomínios. E condomínios acho que já entra um pouquinho já no urbanismo, que você envolve muita coisa da infraestrutura, né, da cidade. Então, no urbanismo também a gente pode chegar a projetar bairros, né, se necessário. Então, sim. infraestrutura urbana está tudo dentro dessa parte do urbanismo também. Entendi, entendi. Rapaz, eu já estou aqui pensando em uma das perguntas que eu fiz, porque você, assim como eu falei de Iris, assim como eu falei de Evelyn, não que Camila também não seja diferente, mas é uma pessoa muito estudiosa, mas eu me lembro que na época não sabia muito bem o que é que iria cursar, e escolheu cursar arquitetura. Eu vou querer saber com certeza o porquê disso depois. Agora, Tarsila, eu acho que além dessa pergunta que é ampla, sobre arquitetura e urbanismo, o que é que seria, tem uma outra também que o pessoal deve fazer muito para você. Existem realmente similaridades, compatibilidades ou diferenças, grandes diferenças, digamos assim, porque senão a pergunta fica extremamente ampla, entre arquitetura e engenharia civil em si? Ó, eu nunca parei para olhar exatamente assim a grade, né, Sim. da engenharia civil. Mas assim, por alto, Uhum. é, tem matérias, bastante matérias parecidas, né? Áreas parecidas. Porque os dois são na área da construção, vamos dizer assim, de Sim. edificações. Então, obviamente, vão ter, né, vertentes que vão ser paralelas ali. Uhum. Na engenharia civil, a gente entende, eu entendo, né, mas pela minha vivência, pela minha percepção, que a Sim. engenharia civil ele tem mais a vertente da função, da economia. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um auditório. Se um arquiteto vai fazer um auditório, tem um vão muito grande ali, né, que a gente quer colocar para poder caber mais fileiras. A gente vai pensar na questão do conforto. Se a pessoa que sentar ali naquele cantinho, no lugar mais desprivilegiado, a gente vai tentar fazer com que essa pessoa tenha a mesma oportunidade, vamos dizer assim, da pessoa que estiver lá na frente, sentado perto do palco. A gente vai pensar na questão de conforto térmico, conforto acústico, acabamentos, Nossa. tudo isso está englobado no arquiteto. Aí, se a gente Uhum. pensar no engenheiro, por exemplo, se fosse pensar num auditório, ele ia pensar na praticidade, poderia até chegar a pedir para botar um pilar no meio do auditório, vamos dizer assim, para ficar mais barato, vamos dizer assim. Porque vamos dizer que um raciocínio mais lógico, de tipo assim, se aqui fica mais, vai dar certo e fica mais barato, então Uhum. coloca esse. Ou então vai ser mais rápido a obra. Então, o Entendi. arquiteto ele vem um pouco mais com a questão sensitiva, da sensibilidade, do conforto, da sensação do ser humano ali, então, do usuário, né? Então, eu creio que essa é um pouco mais a diferença, assim, entre o arquiteto e o engenheiro civil. Mas, se for falar em relação a matérias, tem muitas matérias mesmo parecidas, mas Sim. eu acredito que o engenheiro ele tem muito mais profundidade nas matérias de exatas. Não que a gente não Entendi. tenha, Entendi a mas eu situação. Ó, acredito que eles pessoal. têm muito mais. Certo, Oi? ó. Algumas vezes eu vou estar aqui olhando um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, porque os comentários vão surgindo, eu vou estar avaliando, né, e vou estar anotando as perguntas para que Tarsila possa responder. Tem um aí agora até, que eu acho que Tanan fez, né, Andressa? e Andrei, ou como? Andressa. Andressa, pronto, então beleza. Vou deixar a Tarsila pensar um pouquinho,
para não pegar ela de surpresa, mas a pergunta é diferenciando arquitetura, engenharia e design de interiores. Eu confesso que nunca pensei nessa questão da semelhança entre arquitetura e design de interiores, porque assim, na minha cabeça, bem a grosso modo, o engenheiro vai cuidar em si de uma estrutura interna e externa, e o arquiteto, para mim, ele tem a ideia de planejar, a grosso modo, de planejar o espaço com esse pensamento sensível que você falou. Entendeu? De gerar o conforto, de gerar muitas vezes a iluminação, de pensar muitas vezes na divisão dos vãos mais especificamente. Isso é o que eu penso a grosso modo, tá? Então eu vou anotar aqui e Mas eu enquanto já ela posso vai responder. responder. Já quer? Se quiser, já respondo, Pronto, É então assim, ótimo. Pode ficar à não deixa vontade. Qual de, é essa diferença? não deixa de ser verdade isso que você falou, né? É fato. Mas, assim, Aham. eu diria que um é complemento do outro. É como se o arquiteto, ele, como você falou, planeja, né? Mas, assim, teoricamente, um arquiteto que fizer o curso, né, completo, saiu, ele pode, do zero, pegar um terreno, escolher o terreno, te ajudar a escolher o terreno e tudo mais, fazer desde a fundação, construir acabamentos, iluminação, tudo. O arquiteto, Sim, teoricamente, pode fazer tudo. Mas o que que acontece sim. na prática? É muita coisa para uma pessoa só fazer, ou mesmo que seja um escritório. Mas é isso, no escritório você vai ter vários profissionais. Então, Uhum. o que acontece de fato? Cada profissional ou se especializa em uma área, ou vem pessoas que complementam, né? Então, por exemplo, na prática acaba aqui, tá? A gente contrata o engenheiro para fazer a fundação, a parte elétrica, né? Que tem engenheiro civil, também tem vários engenheiros de várias áreas, né? Sim, Engenheiro sim, elétrico, sim. tudo mais. Luninha, Então, oi, Luna. sempre aparece, sempre aparece. Então, essas áreas, né, sempre vai ter um estudo específico para cada coisa. Então, o designer de interiores, ele estuda muito mais profundo, vamos dizer assim, também estou falando pela minha percepção, né? É um estudo mais Sim. profundo de relação a tipos de acabamentos. Onde a gente, na arquitetura, no estudo, durante os 5 anos do curso, a gente não chega a estudar, né? Diferença de tipos de porcelanato, enfim. A gente não chega a estudar Hum, isso de fato. A gente vê uhum, uma base que vai nos ajudar. Por exemplo, se eu contratar um designer de interiores, eu vou entender a planta dele. Se eu contratar um engenheiro elétrico, eu vou saber o que é que está ali. Não vou estar sendo total leiga, né? Eu vou entender o que entendi. ele está me mostrando. Mas o que acontece de fato na prática é que cada um seleciona, né, um nicho, porque, como eu falei anteriormente, a arquitetura é muito amplo, então Sim. fica. É isso, um complementa o outro. E o design de interiores não é diferente. A arquitetura a gente pode sim, acaba fazendo, né? Agora mesmo é o que está mais em alta, é o interiores, mas Sim, a formação é diferente, né? Na verdade, mas na prática a gente acaba fazendo isso. entendi. Minha mãe também fez uma pergunta ali, mas essa eu vou deixar um pouquinho mais lá para frente para a gente poder seguir com as nossas aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente responde. Lucas Barreto apareceu por aí, nosso ex-colega de escola, um grande abraço E também. você? Minha aluna Lorena Souza também passou por aí. Luna apareceu Eita. cedo, verdade. Ela tá aqui hoje de um jeito dela, tá inspirada. Hoje ela quer participar mais do que as outras lives. Vamos em frente. E vem cá, nessa situação de pandemia que você estava falando aí, que está atendendo nessa situação do home office, como a grande maioria das profissões, como é que você vê o mercado para o arquiteto ou para a arquiteta? Você sente grandes dificuldades, no caso, na vida prática para exercer a profissão? Ou teria alguma grande dificuldade para o arquiteto nesse sentido? Olha, o que eu vejo é que os empregos convencionais, né, que a gente já vem Uhum, acostumado, né, estão mudando. Então, nesse quesito, se sim. você está procurando aquele emprego que você já vinha pensando há muito tempo atrás, que seus pais tiveram, com certeza é um ramo difícil. Está sendo difícil, né? Uhum, Então, a forma de trabalhar está mudando. Assim, não é que não tenha mercado. Acontece que eu formei sim. recentemente, né? Acabei chegando já no mercado de trabalho, já nessa pandemia, então já foi mais difícil de conseguir um emprego convencional. Mas assim, por outro lado,
outras demandas estão chegando. Porque as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa, então elas estão percebendo ali as necessidades que estão acontecendo, elas percebem Verdade. que tudo influencia, né, no seu viver. E, por exemplo, todo Uhum. mundo está, a maioria, né, vamos dizer assim, está precisando trabalhar em home office. Então, todo mundo está tendo que adequar um espaço da casa, está vendo que não é possível Sim, trabalhar ali na sala de jantar. Se tem criança, se tem cachorro, se tem, né? Você acaba ficando desfocado do trabalho. Então, a pessoa tem essa sim. percepção de que precisa de um ambiente melhor, de um ambiente adequado para isso. E é nessas horas que a gente, como profissional, né, o arquiteto, o design de interiores, é que entra, né, com esse novo modelo de trabalhar, né? A consultoria online, ela já vinha antes como consultoria, né? Era presencial, mas existia já. E Uhum. agora ela está sendo transportada para o meio digital pela necessidade, né, do isolamento social, mas é um campo bem, vamos dizer assim, democrático, que você Entendi. Agora, consegue abranger os clientes que você, vamos dizer assim, conhece ao seu redor, do seu círculo social, mas que você também pode alcançar pessoas que você nem imaginaria, né? De outros lugares do país e tudo mais. Então, é um mercado grande, assim, do ponto de vista da consultoria online, você ia falar alguma coisa? é porque assim, você tocou num ponto bem interessante no momento, porque nós temos percebido nas lojas de imóveis ou nas casas de materiais de construção, passei por uma situação também recentemente, de que alguns móveis e também alguns itens de construção estão em falta. Porque o fato das pessoas estarem, por exemplo, se tratando de Salvador, nós estamos em reclusão desde o dia 16 de março, nós já temos aí aproximadamente 120 e tantos, 130 e tantos dias em casa. Então, como você falou, causa aquela sensibilidade de, poxa, às vezes eu fico um mês em casa, mas não dá para terminar uma obra que eu queria tanto. Às vezes eu fico 15 dias em casa no meio das minhas férias, mas não consigo modificar aquilo. E é o momento de você contratar um arquiteto, de você contratar um pedreiro, por exemplo, né? Ou em caso de uma obra gigante, você tenha condições de trazer também um engenheiro ou uma engenheira para isso aí. É bem o que está acontecendo na atualidade mesmo que você trouxe. Leidson, queridíssimo, um abraço. Espero que você esteja bem, viu? E a Sana e Renilson também entrou aqui. E Rafael Araújo, saudade de você, meu velho, da sua turma, sua galera, fez uma perguntinha aqui também. E acredito que essa pergunta, velho, ela vai responder daqui a pouquinho. Então eu vou segurar ela para que a gente possa chegar lá, tá bom? E você, enquanto jovem e enquanto mulher, você vê esse mercado hoje fechado? Você vê ele aberto? Porque tem profissões, por exemplo, que requerem muita experiência. As pessoas acreditam que a questão da responsabilidade vai de acordo com a idade e às vezes acontece que a porta acaba sendo fechada para um jovem ou para uma jovem. A pergunta é: você vê muitas mulheres? E a segunda pergunta é: para um jovem entrar, é fácil, é difícil? Como é que se analisa? Olha, da primeira pergunta, né, em relação às mulheres, eu vejo como bem misto, não é muito segregado, não. Numa pesquisa do CAL mesmo, ele registrou em 2017, se eu não me engano, Sim. 62% das pessoas registradas como arquiteto eram mulheres, né? Arquitetas, 62% e 38% Hum, homens. Então, para mim é assim, surpreendente. surpreendente, né? Na minha turma Aham. mesmo que se formou, de 22, 21 mais ou menos, eram 12 mulheres e 9 homens. Então, eu vejo que é Hum, bem misto, né? A maioria é uhum. mulheres, mas é bem distribuído, né? Sim. E a outra pergunta foi sobre jovem, né? Isso. Assim, nada é fácil nessa vida, né? O que vem fácil, vai Ninguém disse fácil. que seria, né? O Verdade. que vem fácil, vai fácil. Assim, de fato, o mercado de trabalho ele sempre pede experiência e tudo mais. Mas, assim, a questão é não ter medo, né, de enfrentar. Porque, assim, a experiência você só vai conseguir praticando, né? E muitas Verdade. vezes eu mesma já estagiei várias vezes de graça. Aí a pessoa vai pensar, pô, você estagiou de graça?
A maioria dos meus estágios eu fiz também curso técnico, no ensino médio eu fiz estágio de graça. E assim, a Uhum. remuneração vai vir. Mas assim, se você precisa da experiência, por que não, né? Você trabalhar de graça para poder ter esse retorno mais na frente. Se estivesse fazendo um investimento mesmo, né, na sua carreira. Sim. E mais do que você possa imaginar também, algumas coisas que nem estão tão relacionadas com a sua área. Vamos trazer alguma experiência que você pode utilizar num possível trabalho lá na frente. Por exemplo, se você tiver uma experiência com questão de liderança. Hoje em dia, você tem que ter várias características que um líder precisa. Então, Uhum. alguns trabalhos que você se oferte para fazer, né, para estar ali ajudando, vai te trazer uma experiência, uma bagagem que pode te ajudar futuramente a conseguir entrar nesse mercado de trabalho. E nisso eu estou falando mais assim do convencional, porque como liberal, vamos dizer assim, né, é autônomo, Uhum. você tem a possibilidade de ser o seu próprio chefe, vamos dizer assim, né? E nisso você vai precisar de Sim. muita disciplina. E a disciplina você conquista, né? Se esforçando. Você também vai ter muitas outras. Para quem é autônomo, você praticamente é dono da sua própria empresa. Então você tem que saber um pouco de Uhum. tudo, né, para administrar a sua Uhum. empresa. Então, Isso. nesse quesito de experiência, é você se lançar. Quando perguntam também em questão de se for da área realmente de arquitetura aqui, como é que eu estou falando, né? Você não tem projeto. Ah, faz o projeto do seu quarto, faz o projeto do. E assim você vai ter no portfólio, né? Para poder mostrar, para poder, quando chegar um cliente, você ter, Entendi. olha, eu fiz, né? Consegui fazer esse projeto, eu fiz assim, fiz assado. Então, a experiência também é uma coisa que você pode criar as suas oportunidades, né? Eu não sei Nossa, se eu achei responder a super pergunta. interessante essa questão de você treinar consigo mesma ou treinar no seu ambiente. Muito bacana, de verdade. E sobre essa questão aí das experiências adquiridas, é o que Iris falou, é o que Evelyn falou também. Na maioria dos casos, o mais importante é você pensar no seu retorno da experiência e não no retorno financeiro, porque para a grande maioria das pessoas, o começo é sempre muito complicado, não é isso? Sua irmã, eu acredito que Jéssica, né? Eu tô vendo Jota, o sorriso é o mesmo, então não tem para onde correr. Tá por aí ou passou por aí. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Ó, minha mãe perguntou uma coisa que eu também achei interessante, viu? O pessoal também está confundindo, igual a mim, algumas questões. Tem diferença entre arquiteto e decorador? Em que critério? Ou é parecido com design? Você sabe responder isso pra gente? Decorador, no caso, também de interior do ambiente, claro. O decorador aí, acredito que seja uma forma mais informal de falar design de interiores. Às vezes Sim, assim, entendi. porque também tem muito disso, né? O Uhum, decorador, num quesito, tô falando assim, na minha percepção, né? O sim. decorador pode ser uma pessoa que gosta de decoração, vê ali as referências e quer fazer em Uhum. casa. Mas não Aí tem há uma curso, vizinha formalidade nenhuma, não é isso? uma vizinha veio achar, pô, massa, faz aqui na minha casa também. Agora, o designer de interiores, né, é uma pessoa que tem uma formação, ela estudou ali, ela vai ter embasamento Entendi. técnico e tudo mais. Então, Aham. aquela questão que eu falei de arquitetura, engenharia, né, que a gente falou mais cedo, que o Sim. designer de interiores, ele vai ter essa bagagem técnica, um olhar mais crítico, um olhar mais analítico, para poder ver ali a situação do cliente e saber solucionar, né? Para solucionar as Uhum. questões dos ambientes. Né? Não sei se é. Entendi, entendi. Daqui a pouco, Rafael, eu vou fazer sua pergunta, se você ainda estiver por aí. Ana Bia, minha aluna, tirada, né, que está em Portugal, fazendo medicina, sempre aparece. Nicole Ibrahim também, seja muito bem-vinda. Podem ficar à vontade. Pronto, veja bem. A quinta pergunta, Tarsila, dessa que eu separei aqui, é a seguinte. Com
conversar com um cliente ou com uma cliente à distância, como hoje, sem visualizar pessoalmente o projeto, só através de fotos, imagens e das ideias do cliente, dificulta o trabalho para um arquiteto ou para uma arquiteta? A pergunta é em relação a visualizar o ambiente, né? Do que a gente vai fazer o Isso, projeto. visualizar o espaço, exatamente, presencialmente. Falhou um pouquinho aqui, mas eu entendi a pergunta. De fato, o melhor é a gente ir, né? O arquiteto vai no terreno visitar, vai na obra, vai na casa da pessoa, vai conferir. Mas Uhum, assim, não é impossível, ainda mais que hoje a gente tem um aparato de muitas tecnologias aí, né, para nos ajudar. O que acontece na consultoria online, por exemplo, né? A gente entra em contato com o cliente por videochamada e dessa forma ele mostra, né? Ele explica o ambiente, ele mostra, a gente vai conhecer o cliente ali também, quais os desejos, quais os sonhos, quais as necessidades dele. E quando a gente pega nessa videochamada, ele vai medir o ambiente, a gente vai pegar as medidas. Por foto também, né? A gente consegue ter a visualização. É aquilo que vai ser a mesma coisa, mas sim. é possível. Então, a partir daí, a gente pode, né, transformar aquele ambiente. Nossa função também é uma delas, né? É realmente pegar aquilo que está na cabeça da cliente, né, do cliente, e Uhum, transmitir isso para desenho, para projeto. Então, de certa forma, isso aí já é o básico, vamos dizer assim, né? Que a pessoa, às vezes, entendi. já tem uma ideia do que quer, mas não sabe como, não sabe explicar, então ela vai começar ali a falar num linguajar assim, comum para ela, e que a gente vai, Uhum, né, na medida do possível, traduzir, vamos dizer assim, traduzir a linguagem do sonho, do pensamento para o desenho no projeto. Aí é entendi, isso, acaba entendi. que, na verdade, a tecnologia, né, tá aí para nos ajudar nesse sentido de Sem não dúvida estar nenhuma. podendo ir pessoalmente, então a gente dá um jeito. Verdade. Poliana Pinheiro entrou por aí, bateu palminhas. Na Chefe verdade, Cássio Santos também chegou aí agora, deu um cunhado. tchauzinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que massa. Vem cá, arquitetura eu tenho um conhecimentozinho a grosso modo, né? Conhecimento não, a gente tem uma definição a grosso modo em mente. Agora, urbanismo é uma coisa. Urbanismo é uma coisa que me deixa assim um pouco a ver navios, porque eu realmente não sei com o que é que ele em si trabalha. E você vê espaço, por exemplo, para o urbanismo lidar com o paisagismo? Porque, por exemplo, eu hoje, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou muito encantado com essa questão dos interiores mais arborizados, certo? Com mais plantas, com espaços mais abertos, com luminosidade. E tem um aquário em casa que eu quero transformar ele num ambiente de aquapaisagismo. E nesse caso, como eu falei, como eu fiz a pergunta, como é que você diz pra gente aí, por gentileza? Olha, assim, o paisagismo, na verdade, já é outra área também. Dentro Sim, do urbanismo, a gente também trabalha com paisagismo, né? Fazer as sim. praças, os parques. Mas, assim, o paisagismo também é uma área que você pode estudar sozinha, assim, né? O paisagismo. E dentro do Uhum. paisagismo, você vai ter, da mesma forma que a arquitetura tem dos dois extremos, no paisagismo você pode fazer praças e parques, mas também pode ir para o micro, fazendo um jardim interno de inverno num apartamento de, sei lá, 60 metros quadrados. Então é possível. O paisagismo também Sim. você vai ter, né, uma área enorme. E assim, o urbanismo, ele tem a parte do paisagismo, como eu falei, mas ele trata, em geral, assim, da cidade, do macro. Então, tudo que Uhum. envolver a cidade como infraestrutura urbana, de, por exemplo, a iluminação, a rede de esgoto, rede de água, as quadras, enfim, é uma área bem, também muito grande. E quando você falou Sim. aí da questão do ambiente arborizado e tudo mais, a gente também tem normas de desempenho, né, da arquitetura, que a gente, é justamente isso, a gente sabe que é importante, né? Essa ligação que a gente tem com a natureza, né? E a gente precisa, então, por Uhum. exemplo, tem na norma de desempenho, todo ambiente tem que ter uma porcentagem de iluminação natural. Então, a gente tem Hum. essas normas, né, que vão regulamentar isso e questão de abertura, né, da janela, vamos dizer, as aberturas, tem que ser
a porcentagem e tal. Então, cada tipologia de arquitetura, né? Porque também tem isso, né? A gente está falando aqui mais do residencial, que é o que eu acabei ficando, mas também tem outros Uhum. tipos de arquitetura, né? Institucionais, hospitalar, enfim, tem espaço para todo mundo. Mas assim, Entendi. cada situação você vai ter uma regulamentação para normalizar tudo, normatizar. Então, no urbanismo, a gente trata muito isso também, né? Nas matérias de urbanismo, a gente dava muito sobre isso também, a questão da ligação do ser humano com o espaço aberto, com o espaço natural, e como a Uhum. gente agregar isso, né, no meio, na cidade. Então, é um tema também recorrente, que é a sustentabilidade. Então, tem muitos projetos e licitações, vamos dizer assim, que estão sempre focados Uhum. nisso. Projeto que envolver a sustentabilidade. Tem muitos certificados também, se você quiser construir uma edificação, por exemplo. O mais sustentável possível, você pode conseguir certificações que te dão visibilidade, né? Certificação LEED, Sim. Aqua, tem várias aí, que vão, vamos dizer, eita, vão categorizar Categoricamente? Sim. seus projetos, né, de forma sustentável. Então, é uma vertente que não tem para onde fugir, é atual, atualíssima, que na verdade já deveria até ter vindo muito antes, né, que a gente agora está vendo a consequência disso. Entendi. E eu vi uma pergunta, acho que de Rafael, não sei, que ele falou assim, da pós-pandemia, e em relação ao urbanismo mesmo, o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles estão sempre fazendo discussões e tal sobre essa questão, como vai ser a cidade, né, depois dessa pandemia. Uhum. Porque muitas coisas vão mudar, né? Já estão mudando e a gente está percebendo essa mudança. Uhum. Nos meios de transporte, por exemplo. Então, é um assunto que recorrente e que está sempre necessário em todos os projetos que você for fazer, sustentabilidade. Com certeza. É a vedete do momento, né? Isso você conseguir equacionar um espaço urbano com um pouquinho daquele caráter rural, aquele caráter verde, aquele caráter mais aberto mesmo para a natureza. Porque eu mesmo, depois que eu comecei a lidar com essas coisas da natureza, só um comentário à parte, que aí acho que entra até mais a área da psicologia, mas a sua área também, porque é quem projeta, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais paciente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais harmônica em si comigo mesmo. E você trazer esse espaço muitas vezes para dentro de casa, para dentro de um apartamento, para dentro de um condomínio, para dentro de um terreno em si da pessoa, às vezes no meio da cidade ou numa área muito urbanizada, é um refúgio, né? É o Fugere Urben, que já trazia-se lá no arcadismo, é a fuga da cidade dentro da sua própria casa, entendeu? Sim, sim. E eu falei até na live, acho que de Camila, eu comentei lá, né, Sim. que na arquitetura nada é por acaso. A gente tem sempre Uhum. uma motivação, tem um propósito ali. E nesse caso que você falou assim de residência, de se sentir, né, mais conectado com a natureza, tem soluções que a gente usa de acabamentos e de disposição de ambientes que é justamente para trazer essa sensação, né, de Uhum. conforto, de aconchego, com a iluminação, com várias coisas, com as cores. A gente tem estudos de cores, né? Que as cores, cada cor traz uma sensação diferente, né? E isso, Olha. obviamente, numa regra geral, né? Porque Aham. cada ser humano tem uma percepção. Mas, no geral, assim, as Tem. cores azul, verde, traz estabilidade, aquela calmaria. Aí, se você põe um amarelo, um vermelho muito cheguei, é aquela coisa de produtividade, a pessoa fica, né? Atenta a tudo. Frenética, Então, agitada. Uhum. nesse quesito, tudo é pensado com um propósito, com uma função. Nada é solto. Entendi. E essa questão das cores é algo que me chama a atenção desde que eu descobri que, por exemplo, uma curiosidade, as cores do McDonald's não são por acaso. É porque, segundo a ciência, o amarelo e vermelho são as cores que costumeiramente mais dão fome. Olha só, eu nunca ia imaginar que uma cor iria trazer essa alusão da fome. E realmente, eu acho que o azul é por conta do céu e do mar, né, a grosso modo, e o verde por conta das cores e mesmo da natureza, das árvores. É fantástico, velho. Então, Tarsila,
Digo para as pessoas que estão ao meu redor, tinha uma colega que sempre trabalhava comigo e pegava comigo metrô, ônibus, e a minha noiva também. Eu digo sempre para elas o seguinte, quando a gente batia papo, eu sou encantado com engenharia e com arquitetura, porque muitas vezes do nada, no ambiente, as pessoas conseguem produzir algo simplesmente fora de série. Eu sou muito suspeito. Outro dia mesmo eu parei, sem brincadeira nenhuma. Outro dia não, tem tempo, né? Antes da pandemia. Eu tava voltando do trabalho e a estação do metrô tava um pouco lotada, o pessoal saindo do metrô, e eu parei para poder analisar como é que aqueles caras faziam aquelas explosões em horários programados e o solo não cedia. Olha que coisa de louco. Né? E achei, digo, capaz, aí comecei a observar assim, tubulação passando em encanação, não sei o que, com concreto. Eu acho fantástico, acho um mundo assim muito bacana, apesar de eu não ter nenhuma aptidão matemática, física, que é a nossa próxima pergunta, mas eu admiro realmente bastante, tá? Deixa eu falar aqui com as pessoas que entraram, que passaram aqui pela live. Depois de Nicole Ibrahim, Poliana Pinheiro passou por aqui também. Já falei do chefe. Professor Vitor de História passou por aqui também. Nossa lojinha SJC passou por aqui também. Pati.jambi. Artemisa Abraga. Essa deve ser sua parente. É minha avó. Minha avó é Certo. tecnológica, rapaz, foi Instagram. Olha só que bacana, que felicidade. Dom Stefano Pizzaria, Shirlene Souza, Amandita Assis, minha aluna, um beijão no seu coração. E acho que arquiteto também, Israel Jonathan. Meu Fiquem, colega também da fiquem faculdade. muito, fiquem muito à vontade. A pergunta de Rafael, para a gente não esquecer, você começou a falar, mas não terminou. Então responda para ele, por favor. Se ele ainda estiver por aí, espero que esteja. Qual é o panorama para a sua profissão e seu modo de ver após a pandemia? Como eu comecei falando, né, a questão urbanística, ela está super em alta mesmo agora, justamente planejando como será esse retorno, né, pós-pandemia. E, assim, em quesito de arquitetura, eu acredito que essa área do online Uhum, pode continuar, acredito que sim, porque a gente percebe, através desse modelo, vamos dizer assim, que a gente alcança pessoas que a gente não pensava antes, né? Então, acredito que é um sim, sim. modelo que não vai parar. Eu acho que vai continuar. Então, mesmo que volte o convencional, né, lá no escritório, o cliente vai procurar e vai fazer o projeto, eu acredito que essa onda do online vai continuar. Então, eu acredito que vai ser um mercado maior, né? Porque, por exemplo, Uhum. você formando agora, você vai ser mais, como eu falei antes, né? Vai ser mais difícil de você encontrar um trabalho convencional. Acredito que pós-pandemia vai ser um mercado mais aberto a esse modelo convencional mesmo. E vai continuar essa onda do online também. Sim. Respondido, Rafael Araújo. Se tiver alguma dúvida Certo, ainda, pode certo. falar. Tá conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Travou aqui um pouquinho, mas Geralmente é o fluxo de pessoas desse horário, é assim mesmo, mas se tiverem conseguido me ouvir, o importante é que Tarsila esteja sendo vista, porque é ela que é a entrevistada, beleza? Você falou aí um pouquinho de época de escola, Rafael está no ensino médio aí agora, e eu gostaria exatamente de saber quais são as disciplinas que você diria que devem ter aquela atenção maior para quem pretende fazer o arquitetura, o urbanismo, ou os dois no caso, né? olha, eu diria que a arquitetura tem um pouquinho de todas as matérias, viu? Mas assim, o que mais realmente necessita antes de matérias são aptidões. São, Uhum, são coisas que você percebe, né, com o tempo que você uhum. tem um interesse maior. Por exemplo, eu diria que desenhar. Não, você não precisa ser, né, o Leonardo da Vinci, fazer Sim, aqueles opa. desenhos realistas. Mas assim, é uma área, como eu falei na pergunta anterior, eu acho, você vai traduzir, vamos dizer, a linguagem do pensamento do sonho para a linguagem do desenho. E como é que você vai fazer isso, né? A princípio, você pode ter a habilidade que for no programa lá de desenho,
do computador, mas é muito mais rápido você fazer um desenho, um croquis lá, rapidinho você entende, né, o que a pessoa vai fazer. Então você precisa ter uma noção de desenho, de Sim, espacialidade, né? É óbvio que na faculdade você também vai ter matérias que vão te ajudar com isso. E na profissão, na prática, você não vai precisar desenhar, como eu falei, né, quadros rebuscados e desenhos hiperrealistas. sim. Mas você precisa Aham. ter uma aptidão para desenhar, você precisa ter interesse em praticar, em aprender mais. No desenho, na maquete, apesar da profissão, da parte prática da profissão, a gente não usa muito, mas a gente usa mais a maquete virtual. Mas na faculdade, toda matéria que for prática de projeto, antes você faz uma maquete. Uma maquete do Uhum. terreno, uma maquete da volumetria. Então, é uma coisa que você também precisa ter interesse. É, de aptidão, acredito que essas que você vai mais precisar analisar também. Você, por exemplo, você saber analisar, ser um bom observador. Todo arquiteto é um bom observador. Então, Uhum. você saber observar algo ali e analisar, né? Tirar, destrinchar aquilo, porque dessa forma você vai analisar e vai saber onde que é o problema, vai saber como consertar o problema, vamos dizer assim. É, é como a Ilana falou aí, o desenho não precisa estar lindo, precisa estar entendível, exatamente. E para você analisar essas questões, você observar, né? Você ser um bom observador. Então, essas são aptidões que você vai ter um indício de que você pode fazer arquitetura, que é um bom ramo para você. Então, desenho você vai precisar sempre. Uhum. Na matéria, se eu for ranquear as matérias, eu diria que português é a primeira. Porque a gente Nossa. observar e interpretar. Então, você tem muita interpretação de textos. No urbanismo mesmo, a gente tem tanto livro para ler. Então, a gente lê bastante também. Então, é você saber ler, observar, analisar. E aí você vai transferir isso, né, para o projeto. Então, eu creio que o português você usa muito, né, na vida em si. Mas aqui eu vejo que eu fui dar uma olhada, né, quando você falou dessa questão de que eu Uhum. vi as outras lives, né, quais as matérias que usa mais. Eu fui dar uma olhada na grade curricular, né, do meu curso, e eu diria Sim. que depois das aptidões é justamente português. A gente tem muita matéria também de sociologia, assim, de relações humanas, ética, moral, Sim. estudos sociais. Acho que aí já entraria um pouco mais em geografia também, que a gente usa muito. Acho que matemática fica antes de geografia. Eu posso até assustar, mas a gente tem matemática, a gente tem exatas, mas Uhum. assim, não tanto quanto engenharia. Eu diria que a gente vê o raso ali, né, do cálculo que vem em engenharia. Mas como eu disse antes, para a gente pegar uma planta e saber ler, saber o que está ali, né, a planta do engenheiro. Então, a gente tem matemática. Eu diria que não é aquela matemática exatamente a mesma que a gente estudou no ensino médio. A gente tem muitas fórmulas novas, porque é mais específica. É cálculo para elétrica, é cálculo para iluminação, é cálculo para isso. Então, é um cálculo assim, de resistência de materiais. Então, são específicos. Então, você ter uma base boa em matemática é, é importante, né? Israel até falou assim, com noções de física também, verdade. Na área de exatas, né, vamos dizer assim, Uhum. matemática a gente tem bastante, mas não tanto se comparado à engenharia civil, vamos dizer. Fica nessa comparação aí. E acho que logo depois da geografia a gente usa muito em relação a conforto ambiental, topografia, enfim, estudos do terreno, né? A gente vai mexer ali, Tem um principalmente professor de quando geografia vendo a gente aí agora, viu? é. Pois é, Tem. então tem valor aí também, que entra bastante também com esses estudos econômicos, sociais, acho que entra um pouco em geografia também, né? Essa questão. Uhum.
Sim. Acho que história também, mas história a gente vai ser muito específico no nosso estudo na faculdade, com a parte de história da arte, história da arquitetura e os movimentos, né? Mas a gente pega a história também. Isso para a faculdade. Entendi. Eu vou tranquilizar também, né? Aqui na vida prática, a gente não fica usando aquelas fórmulas muito complicadas de matemática. A gente Uhum. chega a usar algumas, sim, se você se especializar em alguma área específica também, né? Mas no geral, a gente usa muito o quê? Área, a gente usa geometria, mas assim, nada muito bicho de sete cabeças. E óbvio, a Sim. gente vai receber o embasamento todo aí nesses anos de faculdade para você chegar na área, na vida profissional mais confiante, né? Mas a gente não usa tanto. Só para deixar mais calma aí o pessoal. Entendi. Então, Basicamente estamos isso. chegando. Português, matemática, geografia e história. Tudo bem. Estamos chegando aqui agora a 46 minutos já de live. Ainda tenho 3 perguntas para fazer. Falou Mas demais. vamos lá, vamos lá para a gente poder conseguir abraçar as perguntas. E se alguém também tiver dúvida, deixa eu só falar aqui sobre as pessoas que apareceram aqui também ao longo desse percurso, tá? MS Andino passou por aqui também, Cris Assis, grande professor Alessandro Barreto, a gente conversa sempre, não conheço pessoalmente, mas estamos juntos, aquele abraço, querido. A Mandita Assis tinha salvado a nossa live para poder assistir, porque eu acho que ela pensa em ser arquiteta, viu? Então, olha aí a responsabilidade. O Não Zernet é? Fond apareceu por aqui também, um comentário de Israel. E é isso aí. Vamos nessa? Vem cá. Agora você falou no comecinho da live sobre a situação de a possibilidade de grandes áreas de trabalho. E é isso que eu queria saber, de uma forma bem sucinta assim, e bem simplória, quais seriam essas ramificações da arquitetura e do urbanismo que alguém poderia seguir? Trabalhar em que ambientes? Olha, é muito amplo, como eu falei antes, né? Então, eu peguei uma colinha Sim, aqui. Eu fui lá certo. no site do CAL, né? Eles têm uma relação das atividades que um arquiteto urbanista pode fazer. E, assim, é uma lista imensa. Tem mais de 280 atividades possíveis para um arquiteto Caramba. urbanista. É Então, muito grande, pera aí. Rapidinho. muito Você grande. escolheu a qual ou as quais? Ó, agora, eu trabalho com arquitetura residencial. Então, eu faço projeto Certo. e execução. Basicamente isso. Mas, assim, Pronto. no geral, ele separa em algumas ramificações, que é projeto. Uhum. Então, nesse de projeto, você tem muitos outros que você pode projetar, desde interiores, a hospitalar, urbanismo. Então, projeto em todas as áreas. Sim, Execução, que é quando você vai partir para a obra, né? Você tem a área de pesquisa, assim como as outras profissões, você também tem a área de pesquisa. sim, A área do ensino, do planejamento urbano, da gestão, você também pode ficar nessa parte de cronogramas e planilhas e tudo mais da gestão da arquitetura. uhum. E você também tem, dentro dessas vertentes, muitas outras. Então, isso é Eu só um imagino. básico, vamos dizer, do que o CAL ele normatiza lá para as atividades do arquiteto urbanística e urbanista. Mas eu também vejo que na medida que a tecnologia vai avançando, a arquitetura também está nisso. E uma coisa que seria inusitado, por exemplo, que eu acho que ninguém deve pensar, não sei, mas o arquiteto, ele também trabalha com a questão da arquitetura efêmera, que é aquela que não é fixa. Então, por exemplo, a cenografia. Eu já trabalhei muito com cenografia. Então, é uma Uhum, área também que é da arquitetura que quem é arquiteto também pode trabalhar. uhum. Uma que você provavelmente não deve ter pensado é arquitetura digital. Quem você acha que vai fazer os países e as cidades dos jogos? Você também, que é arquiteto, você também poderia trabalhar Sim. nessa área, não é? Não é possível. Porque se você tem Bacana, ali velho. cidades, países inteiros ali para planejar. Então, é uma área que eu acho que é pouco explorada, mas Uhum. não sei, né? Se é muito explorada ou não Vai ser pelos com certeza arquitetos. uma das vertentes do futuro, com certeza, sem dúvida. Com certeza é uma vertente que tá aberta aí, né? Para você poder explorar. Os Entendi, três entendi. setores Ó, Alessandro falou que os 3 setores da economia podem se servir desses profissionais. Pronto, show de bola. Vem cá, Tarsila, agora me diga uma coisa. Eu acho que essa é a pergunta
que a deixa, que você já comentou alguma coisinha na live passada. Kátia Viviane Galvão Barbosa apareceu, deu boa noite também, Kátia. Como é que você escolheu fazer arquitetura e urbanismo, agora faltando 10 minutinhos para nossa live acabar? Diga aí. Eita, então eu vou fazer bem rápido. Assim, de uma Hum, forma inusitada, não foi um arquiteto que chegou para mim e eu descobri a profissão, né? Mas assim, eu não conhecia sim. a profissão direito. E durante meu estudo do ensino fundamental, eu conheci professores, né, que foram me ajudando com isso. E em específico, Marli, lembra de Marli? É professora de ciências. Marli Cardoso, gente boa da melhor qualidade, sim. Ela na sétima série, que agora eu acho que é o oitavo ano que chama, né? A Mas gente tá ficando velho. ela me falou assim: Ah, você já pensou em arquitetura? Aí, eu vi que você gosta de fazer as maquetes. Eu amava fazer as maquetes Eu também gostava. das Também matérias, gostava. os trabalhos, Uhum. essas coisas. Sempre gostei muito de coisa manual. E aí ela falou assim: Ah, você Também. já pensou em arquitetura? Quando ela falou isso, pronto, eu fui pesquisar o que era. É, quando eu fazia teste vocacional, estava sempre lá arquitetura como opção. Nossa. Então, fui pesquisando, fui me apaixonando. E aí fiquei, desde lá, não saiu da minha cabeça essa opção, então. Aí passei no vestibular e fiz. Então você já Bem foi se simples. moldando a partir ali do finalzinho do ensino médio para cursar arquitetura. Exatamente. No finalzinho do ensino Entendi. fundamental, né? Que aí o ensino médio já Ah, estava do, certo o que eu queria fazer. Pronto, então do fundamental, beleza. Agora a nossa última pergunta, antes da gente encerrar com os agradecimentos que preciso realmente fazer, porque foi uma série muito bacana. Obrigado, viu, Kátia, pelo seu comentário. A gente fica muito feliz em saber que tem pessoas que estão acompanhando e que estão gostando também. Show de bola. Que conselho é que você daria para alguém que está em dúvida sobre cursar arquitetura, que está- ou que está acabando entrando agora também no mercado de trabalho? Eu posso dizer assim, que na vida tudo vai ter a parte difícil, né? Então, se Uhum, você tem um propósito, pense num propósito, né? Quando você tem um propósito de vida, você vai sim, alinhar todas as suas áreas da vida para aquele propósito, né? Então, sim. você tendo isso com você, você vai passar pelas dificuldades, né? E assim, nenhum curso vai ser fácil. É um propósito e siga firme, persevere, né? Que você vai passar. Porque nenhum curso você vai gostar 100% das matérias. Sempre vai ter aquelas matérias que você não se agrada muito. Uhum. Então, com esse propósito, né, firme, você vai adiante. Uma coisa que eu vi que todo mundo falou, mas que é verdade, você precisa inglês. Vamos dizer assim que não é necessário. Diferencial também. Mas assim, a gente trabalha com softwares que muitos deles você não vai achar em português. Então, você vai ter muitos programas ali que você vai precisar baixar em inglês. Se você for para a área de pesquisa, artigos e outras coisas, você só vai encontrar em inglês. Então, é importante. Na área de informática, é você saber mexer com software. Não precisa também se desesperar. E outra coisa que eu acho muito interessante é que você não pode perder a Sim, oportunidade de participar de curso, palestra, ainda só o que a sua faculdade oferece também, se você puder, procure outras sim, faculdades. Tem sempre palestras e workshops que muitas vezes gratuitos, outras vezes um valor, mas é ínfimo, né? Que você pode aham, investir, né, em você. Então aproveite as oportunidades para poder ganhar essas experiências que vão te ajudar na sua prática, né, da profissão. E é isso. Se você entendi. tem o seu propósito, você passa por qualquer dificuldade. Entendi. Gente, a minha internet parece que não está muito legal, mas deixa eu começar as despedidas aqui para a gente encerrar com a Tarsila fazendo a despedida dela também. Eu gostaria de agradecer a todas essas meninas que passaram por aqui, a engenheira química Iris Ferreira, a biomédica Evelyn Andrade, a psicóloga e psicanalista Camila Nunes e, claro, a arquiteta e urbanista Tarsila Braga.
Muito obrigado, meninas, por toparem participar desse projeto bem bacana. As pessoas estão aí dando um retorno muito legal. Minha mãe, sua avó, sua irmã, Israel, todo mundo aí, muitíssimo obrigado mesmo pelos comentários. Acho que a Andressa que você falou, né? Live ótima também. Eu fico bastante feliz em poder bater esse papo contigo, já que tem tempo que eu não lhe vejo, de poder reencontrá-las, saber que vocês estão bem, vocês me conheceram menino, eu conheci vocês meninas, de mulheres no mercado de trabalho. Já antecipar duas coisinhas. Acho que minha internet falhou. Tá me ouvindo, Tarsila? Falhou um pouquinho aqui, mas eu consegui ouvir algumas partes. Pronto, então beleza. Se der aquela pausinha aqui, eu paro. Eu estou com 2 projetos aí. O projeto de entrevistar os meninos deve ficar para outubro ou novembro, então não vamos ter um novo giro de profissões com os rapazes lá em outubro ou novembro. Claro que primeiro tinham que ser as damas, né? E o segundo projeto fica agora para agosto. Eu vou bater papo, não vou fazer perguntas a alguns alunos e alunas sobre o que é que eles acham sobre esse ensino à distância no momento. Porque a gente tem escutado muitos professores falarem, mas os alunos e as alunas às vezes ficam com os ouvidos tapados, ou melhor, com as bocas tapadas, e não deixam as suas opiniões. Então fiquem ligados no meu canal, fiquem ligados também no canal de Tarsila, que agora eu faço os meus devidos agradecimentos a ela por ter, desde o princípio, topado participar desse giro de profissões com elas, né, como é o nome do projeto. Fico bastante feliz em saber que você está bem, que você se encontrou realmente na sua área, que você, inclusive, só descobri a partir do projeto que você não está mais aqui na Lauro de Freitas, mais aqui no Jardim das Margaridas. Você vê como é que é essa questão do mundo pequeno, certo? Muito obrigado a todos e todas que passaram por aqui. Um beijão no coração de vocês. Continuem se cuidando, certo? E Tarsila, um beijo no seu coração também. Pode fazer as suas últimas considerações. Novamente, obrigado demais por ter participado dessa live de hoje. Eu que agradeço, eu me senti honrada quando você me chamou, eu falei, uau, Nada. o que eu tenho para falar? Muita Não tenho coisa. experiência nenhuma, mas me senti muito honrada de participar. Obrigada, né, por me chamar, obrigada a todos que vieram também, né, pelas perguntas, pelos comentários, pelo apoio. Agradecer mesmo. E também, se tiverem ainda dúvidas, podem me falar comigo no direct ou qualquer outra rede social. Eu amo falar, amo falar de arquitetura. Então, pode vir falar, tirar dúvidas se quiser. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, amigo, pelo seu projeto. Gostei bastante. Obrigado. E pelos que virão também. Deus abençoe. Muito sucesso. E sucesso aí para os Abençoe seus a alunos nós. também que estão estudando. Que eles possam encontrar aquela profissão que faça o coração bater, que você trabalhe por amor, né? E que o dinheiro seja a consequência. Verdade. É isso aí, muito obrigada. É difícil, muitas vezes parece uma utopia, mas com certeza a gente consegue. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Boa noite, até a próxima e tchau, tchau.